Boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça em nossos corações. Meu nome é Marcos. É com grande alegria que a gente vai falar um pouquinho dos ensinamentos de Jesus hoje. No capítulo 10, a gente vai falar hoje sobre perdão. Mas antes a gente vai fazer uma prece de agradecimento. Olá, queridos irmãos e irmãs. Busquemos uma posição confortável, silenciando os nossos pensamentos, acalmando os nossos corações e sintonizando com as boas vibrações. Agradecendo imensamente a nosso Senhor Jesus Cristo por estarmos aqui nesta noite, pela oportunidade que temos de ouvir um pouquinho sobre seus ensinamentos, a felicidade de termos abrido os nossos olhos ao amanhecer, contemplar a luz do sol. Agradecemos o pão em nossa mesa, o nosso lar, a nossa família. Agradecemos por estarmos de pé e não em um leito hospitalar. E vibramos a esses nossos irmãozinhos que se encontram enfermos. Agradecemos por termos um teto e não estarmos pelas esquinas, calçadas, debaixo das pontes, viadutos. E vibramos por esses nossos irmãos, pedindo a misericórdia divina e que o calor da caridade aqueça os corações daqueles que têm condições de acolher, de auxiliar, de amparar. Agradecemos pelos nossos pés nos conduzirem por esta longa jornada e vibramos por nossos irmãozinhos que não têm a força das pernas, dos pés, que dependem de algum auxílio para caminhar. Agradecemos a atual encarnação por estarmos aqui matriculados no coração do mundo, pátria do Evangelho. Agradecemos a oportunidade de conhecermos a doutrina dos Espíritos, que vem relembrar o cristianismo primitivo, o cristianismo sem dogmas, sem rituais. Obrigado, querido Jesus, por estar conosco nesta noite. Obrigado, querida Maria, por nos colocar o teu irmão, fortalecendo-nos a cada um de nós. Obrigado por nossas conquistas, principalmente as espirituais. Obrigado por estarmos devagarinho, ainda muito devagar, mas já estamos conseguindo identificar os nossos defeitos, os nossos vícios e combatê-los. Obrigado por já conseguirmos despertar em nós algumas virtudes. Obrigado pelo sol, pela chuva, pelo oxigênio, este bem tão importante. Obrigado pela água, que muitas vezes nós esquecemos de dar o real valor. Água esta tão essencial para a manutenção da vida. Obrigado, Senhor. Que tu possas, querido Jesus, abençoar a cada lar aqui representado, abençoar os nossos irmãos, seus lares, que nos acompanham através das redes sociais.
que tu possas enviar um dos teus a nossos entes queridos que necessitam de algum amparo, de algum auxílio, que o Dr. Bezerra de Menezes e sua equipe possa estar amparando a cada um. E assim, nós te pedimos, querido Jesus, a tua permissão para iniciarmos a reflexão desta noite, com o auxílio e o amparo do nosso anjo guardião, este fiel companheiro que se encontra ao nosso lado e que nos dá neste momento um forte abraço. Pai nosso que estás no céu, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair nas tentações e livrai-nos, Senhor, se possível, de todos os males. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos os sempre. Jesus. Então o título será o perdão. Está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados que são misericordiosos. Então no item 1 está escrito assim: perdoai para que Deus os perdoe. Bem-aventurados, ou seja, felizes, os que são misericordiosos, porque eles próprios alcançarão misericórdia. Mateus 5:7. No item 2, se perdoardes aos homens as faltas que cometem contra vós, vosso Pai Celestial perdoará vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos ofendem, vosso Pai também não perdoará vossos pecados. Mateus 6:14-15. Na última, nós temos um grupo no Caibar e a gente participa há anos. Então, todo terceiro domingo do mês a gente vai ali na Casa Quinho de Luz, em Santa Bárbara. Lá é uma casa que acolhe dependente químicos e moradores de rua. O tema era perdão naquele momento. Então, cada um falou um pouco, chegou minha hora de falar, eu falo um pouco mais, um pouco do que menos. Então, no final do encontro, nós nos preparamos para tomar o café da manhã com eles, e um rapaz me chamou lá. Aí ele me perguntou como que ele faria para conseguir perdoar a Maria. A Maria, ele com 7 meses, segundo ele me disse, agora ele enrolou no saco de lixo e jogou no lixo. E ele ficou sabendo dessa história através da mãe da mãe adotiva, e ele carrega no peito dessa máquina. Ele perguntou para mim, como é que eu faço? Eu quero perdoar, mas não consigo. Você consegue me dizer como é que eu faço para perdoar ela? Eu disse para ele, você tem um ato da oração? E ele disse que tinha. Eu falei, então na hora da oração, quando você se recolher, na hora que você for deitar, ou em qualquer outro momento, você fala ao seu anjo de guarda que você gostaria de perdoar, que você não está encontrando caminho para isso. Você mentalize, você indo ao encontro de sua mãe, você conversando com a sua mãe,
abrindo o seu coração para ela. E às vezes, nesse treino, a gente não vai conseguir de primeira vez. E a gente tem que treinar isso. A gente tem que tirar do nosso... Tirar essa ideia que eu sei sobre o perdão. Porque em algum momento lá atrás foi nos dito que quem perdoa é fraco. Que quem perdoa é covarde. Se você perdoar ele ou ela, você é um perdedor. Em algum momento isso foi transmitido para nós e nós carregamos isso. Por isso que é difícil a gente perdoar. Misericórdia. Eu ouvi uma palestra há muitos anos atrás e aquele palestrante falava que o princípio do perdão é a misericórdia. É eu começar. O que é ser misericordioso? Eu começar nas minhas orações. E aí a gente não pode dizer que não está ao nosso alcance isso. A vibrar pensamentos positivos ao outro. Eu pedi o alto, eu pedi para Deus, pedi a proteção divina para aquele indivíduo. Eu abri o meu coração no meu anjo de guarda. Olha, eu estou tentando. Está difícil, eu preciso de auxílio. A gente não busca, às vezes, no psiquiatra, no psicólogo, uma situação que a gente não consegue desembaraçar. No plano espiritual não é diferente. A gente não vai conseguir sem pedir ajuda. A gente não vai conseguir sem treinar isso. E às vezes a gente vai estar diante daquela pessoa, daquele indivíduo, e vai relembrar tudo aquilo que se passou. A gente vai sentir mágoa ainda, a gente vai sentir medo. Porque tem que ter coragem, né, para ser reconciliado. A gente tem que ter coragem para assumir os nossos erros. A gente quase nunca faz isso. Por quê? Porque a gente, eu comigo mesmo não consigo esconder. Mas às vezes no outro a gente não consegue. O outro está lá do nosso lado bastante tempo e ele passa a perceber as nossas fraquezas. Tem casos que a gente guarda mágoa por anos e nem se lembra mais. Porque a gente está guardando esse conflito dentro dos nossos corações. Gandhi ele fala que quando um homem atinge a plenitude do amor, neutraliza o ódio de milhões. A gente tem que aprender, a gente tem que entender de uma vez por todas que quando eu não perdoo, eu não estou me amando. O que ele fala aqui? E olha a importância do perdão. Na prece do Pai Nosso, a gente faz esse compromisso. Perdoai as minhas ofensas, as minhas faltas, as minhas dívidas. A gente faz o compromisso com Deus, assim como eu perdoo os meus ofensores. Pedro, certa vez, ele chega em Jesus e fala: Mestre, quantas vezes eu devo perdoar? Jesus ele fala 70 vezes 7, infinitamente. Você vai perdoar quantas vezes for necessário. Por quê? Porque às vezes o outro, a gente tem que se colocar no lugar do outro. Isso é ser misericordioso. Às vezes o outro não tem nem 10% do conhecimento que a gente tem. Às vezes o outro não tem o domínio das palavras e não era aquilo que ele queria dizer. Foi uma palavra colocada no momento errado, numa situação errada, que pegou a gente desprevenido, porque quase sempre ainda
nos momentos conflitosos da nossa vida, a gente ainda reage. Por quê? O que é a reação? É agir com instinto. Isso é a reação. Aí a gente vai e age com instinto. É sem pensar. Aí a gente atropela. A gente acaba dizendo coisas que não queria, acaba magoando também o outro, acaba afastando, aí a gente acaba prolongando esse caminho. Afasta ainda mais. Se a gente já conseguisse dominar os nossos instintos, tem muitas coisas que a gente não falaria mais. E deixaria de magoar muita gente. Um exemplo importantíssimo para nós é Jesus. O poder que esse homem tem, desde quando encarnado, diz que ele ficou 1000 anos se preparando para entrar no corpo de carne. Então imagine o tamanho dessa energia, desse poder. Em um momento algum ele reagiu, porque se ele tivesse reagido, ele tinha destruído o nosso planeta. Se ele tivesse sequer pensado isso negativamente, ele teria destruído o nosso planeta. E ele tinha convicção que ele tinha esse poder, mas ele dominava os instintos. E como que a gente faz? Como que a gente aprende isso? É só com treino, com muito treino. É só com reforma íntima. É com conhecimento. Não tem outra forma. Não vai acontecer assim de maneira miraculosa. Eu vou começar a participar ali do centro espírita e de repente daqui a um ano eu estou no nível angelical. Não existe isso. Não existe nada de milagre. O que existe é esforço, é dedicação. O que existe é consequência de nossas atitudes, sendo certas ou erradas. Não tem como. Não tem uma receita de bolo, 2 ovos, um copo de farinha, põe lá no forno e deu tudo certo. Para a vida não existe isso. Cada um vai passar por aquela situação de maneira diferente. Tem uns que passam rindo por uma enfermidade, outros nem um balde de medicamento dá jeito. Por quê? Porque ele já aprendeu, já consegue se dominar naquele ponto. Mas isso é normal, né? A gente está em aprendizado. Olha aqui a parte que Pedro fala: se vosso irmão pecou contra vós, e dissertar a falta em particular. E a gente não tem a gente ainda tem o hábito de, quando acontece um conflito com outro, o que a gente faz? A gente sai espalhando isso para 4 cantos. O que vai adiantar isso aí? Às vezes fala mal do outro, aquele fulano não presta, porque fulano fez isso, ou fez aquilo, ou aconteceu isso, fez isso comigo. O que vai adiantar? Olha a recomendação: ide em particular com ele. Vai lá e fala: eu não gostei disso, assim, sabe? De repente a gente consegue dissolver aquela situação ali e é um inimigo a menos. Então, quando a gente perdoa, vamos supor que a gente tem aqui nas pernas, não tem aquelas argolas com corrente, então prendeu lá uma bola lá de 10 quilos. É isso, quando a gente está com ódio no coração. É nas 2 pernas e a algema nos braços. Quase que nos impossibilita de caminhar, de realizar as nossas tarefas cotidianas. Não parece muitas vezes? Nossa, parece que o trem está amarrado, não vai. Tudo que eu vou fazer eu demoro o triplo do tempo, parece que não está acontecendo, parece que não deslancha. Às vezes são os conflitos íntimos dentro de nós que a gente tem que parar um pouquinho e se perguntar: como é que está o meu coração? Como é que está a minha mente em relação a mim mesmo
eu estou contente comigo mesmo? Eu estou contente com o desfecho que eu estou dando para a minha vida? Às vezes a gente não se pergunta isso. Né? E aí vai carregando essas toneladas de tóxico dentro da gente, quando bastava uma reflexão bastante profunda, a gente ter a coragem de dar o primeiro passo, não importa se for, não importa. Porque quem vai se libertar vai ser a gente que vai ficar mais leve, a gente que vai romper essas correntes, que vai se livrar do peso que a gente está carregando nas pernas. Com o perdão, com a reconciliação, com a misericórdia. Então, se eu tivesse uma receita pronta, né? Se tivesse uma receita pronta, eu também queria ela. Mas não tem. É dedicação. É muita luta. Vai ser sacrificoso. Vai ser penoso para nós. Mas a gente só vai conseguir se tentar. Então, é muito importante que a gente tenha consciência disso. O nosso tempo já se esgotou. O recado da noite é para que a gente dê o primeiro passo. Só assim a gente vai dar o segundo e o terceiro. É como quando a criança começa a andar, né, assim, ela está engatinhando, ela não levanta, ela não cai. Se ela se amedrontar, se ela tiver medo de seguir em frente, ela não anda. Nós jamais andaríamos se tivéssemos medo de dar o segundo passo, de levantar, dar o segundo passo, cair de novo, se reerguer de novo, faz parte da vida. Isso é algo bastante pessoal e muito importante a gente ter dentro de nossos corações. E quanto é importante a gente perdoar outros, se perdoar, restabelecer essa conexão com o divino, com o todo, para que a nossa vida fique muito mais leve, para a gente viva com mais abundância, a gente seja mais feliz. A gente tem que passar pelo aprendizado. Vamos então novamente fazer uma prece. Vamos agradecer. Nós só temos que agradecer a Deus, nosso Pai, nosso amado Mestre Jesus, pela nossa vida. E pedirmos a Ti, querido Jesus, a força necessária para que consigamos libertar os nossos corações de toda a mágoa, que consigamos nos reconciliar, que consigamos quebrar os bilhões do ódio, do preconceito, do medo, da dúvida, para que consigamos nos aproximar um pouquinho mais de Ti, dos Teus passos. Te agradecemos por esta noite tão linda, por esse calor que está fazendo. Nós te pedimos que Tu possas mandar chuva para o nosso planeta, para molhar o solo, irrigar as plantas, apagar o fogo, diminuir a fumaça. Que Tu possas, querido Jesus, abençoar a cada irmão que aqui se encontra, a cada irmão que nos acompanha através das redes sociais, que sinta-nos todos abraçados e abençoados. Que Deus possa abençoar infinitamente a nossa noite, a nossa semana, que possamos nos reencontrar muito em breve, em um próximo evangelho, em um próximo tema, e que consigamos assimilar os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, que vem falar aos nossos corações através de seus ensinamentos. Sintam-se todos abençoados, iluminados,
e até o próximo Evangelho. Que Deus nos abençoe e assim seja.